Fala, investidores da Nintendo, tudo beleza? Rafael aqui, e para essa segundona vamos dar uma pausa no nosso tradicional quadro Jogos Bons, mas que infelizmente ninguém liga, para falar do filme do Mario. Na verdade, eu vou fazer uma review completa para vocês em forma de narrativa. E aí eu vou dar o meu veredito final sobre o filme do Mario. Se segura na cadeira então e bora pra review! Lançado 6 de abril de 2023 e produzido pela Universal, Nintendo e Illumination, Super Mario Bros. O filme é a primeira animação dos encanadores a ganhar as telonas. E eu digo a primeira animação que vai para o cinema, porque sim, a gente já teve aí duas tentativas de expansão do universo do Mario para além dos jogos. Teve esse desenho aí, Mario and Luigi are doing what they can. E teve também esse filme com atores reais. E assim, eu até que gosto dessas duas adaptações e pra época fazia um certo sentido, mas hoje em dia não daria. É bem tosquinho pra dizer a verdade, mas de novo, eu gostava até, principalmente mais do filme, tá? Mas a pergunta que fica é, afinal de contas, esse filme do Mario de 2023 conseguiu finalmente honrar o legado dos games do Mario Bros? É isso que nós vamos ver. E pessoal, por se tratar de uma review completa, vai ter muito spoiler, então se você não assistiu e não curte ter spoiler antes de assistir, volta depois, vai lá, assiste o filme do Mario e depois você volta aqui para ver se encaixa as suas opiniões com a minha ou não, e também você já deixa nos comentários. Vamos falar então da história, vamos começar por ela. Ela é bem simples, tá pessoal? Os irmãos Mario e Luigi são empreendedores, e apesar de serem bons no ramo de encanador, esse ramo é muito competitivo e eles não estavam fazendo sucesso. É então que o Mario resolve gastar todas as suas economias para investir no comercial de TV, mas que infelizmente também não deu muito certo. E uma noite, assistindo o telejornal, Mario e Luigi se deparam com uma notícia em que o centro da cidade estava sendo inundado. É então que o Mario decide que ele vai honrar o legado dos encanadores e vai até lá para salvar todo mundo. Chegando lá, o Mario desentope uma espécie de ralo gigante que forma um moinho de água. Sem pensar duas vezes, o Mario pula lá dentro. O Luigi, um pouco mais relutante, vai logo em seguida. Chegando lá embaixo e explorando, eles percebem que estavam tipo numa cidade underground cheio de canos. Muito semelhante com a fase 2 aí de Super Mario Bros. É então que o Mario e Luigi acabam sendo sugados por um cano e finalmente vão parar no reino dos cogumelos. Só que infelizmente o Mario foi separado do Luigi nesse processo. E é a partir desse momento que começa a verdadeira aventura dos encanadores. Então, como vocês podem perceber, pessoal, o filme ele tem uma história muito simples. Aqui não tem nada mirabolante. E toda a premissa do filme permeia nessa simplicidade. O que é bom, tá? Isso aí eu gostei. Só que, em certas ocasiões, eu senti falta de ter algo mais profundo. Como por exemplo, galera, na apresentação dos personagens. Eu achei que eles aparecem no filme de forma muito repentina, muito no susto, sem um background por trás e sem quase nenhum mistério. Poxa vida, a gente tá falando aqui de personagens muito icônicos, tanto para o mundo do cinema agora e também para o mundo dos games, né? Estamos falando de Bowser, de Peach, de Donkey Kong. Esses caras, na minha humildíssima opinião, mereciam uma entrada mais misteriosa, mereciam algo mais épico, algo mais lendário, tipo assim, existe um gorila que um dia salvou o reino de um desastre, ele é um gorila lendário que mora numa ilha X, ninguém nunca viu esse cara, mas vamos lá atrás dele. Isso não acontece aqui, tá? E já aproveitando que eu tô falando dos personagens, vamos passar rapidamente pela personalidade de cada um. Eu gostei de todos, tá? Sem exceção, inclusive da Peach, que era uma preocupação minha se iriam utilizar ela para algum tipo de lacração maluca ou algo muito forçado que não daria sentido para o filme. E ao contrário, aqui a Peach sim é um pouco mais guerreira, tá? Mas isso de forma alguma deu outro tom para o filme. Na verdade faz muito sentido, uma vez que a Peach já estava naquele mundo dos cogumelos há muito mais tempo que o Mario. O Mario tinha acabado de chegar lá com o Luigi. Por isso,
A Peach, ela tem aqui um papel muito importante de apresentar as regras daquele mundo mágico para o Mario. Então sim, por ser ela a única humana daquele lugar, ela é uma Peach mais guerreira, muito diferente daquilo que a gente está acostumado no mundo dos games. Mas de novo, isso ficou muito legal. Em nenhum momento, pessoal, ela, por exemplo, brilha mais que o Mario. Todos aqui têm um papel muito importante. Tanto é que em vários momentos ela fica um pouco mais de lado e o Mario assume. Ou vice-versa. Ninguém aqui tem um papel mais importante que o outro. Apesar da gente perceber que o Mario é o protagonista, de forma alguma, algum brilha mais que o outro. Isso também é um equilíbrio muito bom para o filme. O Toad, pessoal, é aquele personagem suporte, né? Aquele alívio cômico para um filme já engraçado. Às vezes é até um pouquinho fora de tom, mas não deixa de ser engraçado. Então o Toad também tá muito legal. E agora falando do nosso herói, né? O Mario Bros. Cara, o Mario, ele é aquele clássico herói. Humilde, corajoso, e que nunca desiste. Aliás, essa última característica de que ele nunca desiste, toda hora que o filme pode, ele vai dar uma evidenciada nisso, tá? Eu achei até que às vezes ele fica um pouco exagerado, a gente já tá vendo que ele não desiste, tá? Não precisa ficar falando toda hora. Nada que vai estragar a sua experiência, mas poderia ser um pouquinho menos, tá bom? Mesmo assim, tá legal. Eu acho que ele não fica super exagerado e também muito nessa vibe aí da humildade, do que nós vamos conseguir, da coragem e também, principalmente, que ele nunca desiste. Já falei que ele nunca desiste? Pois é, o filme vai te falar isso também. Já o nosso verdinho tá sempre naquela vibe mais medrosa, estilo Luigi's Mansion mesmo. Mas o que eu achei legal do Luigi é que mesmo ele sendo um pouco mais medroso, ele age nas horas que mais precisam dele. Então, isso aí também ficou muito legal. Faltou um desenvolvimento maior para ele, mas eu acredito sim que ele vá ter um filme solo. Inclusive, eu faço o mesmo adendo pro DK. Aqui, o DK que eles colocaram é um DK descontraído, forte e muito metidão. De vez em quando eu achei que ele é um pouco bobo demais, mas quem sabe a gente também não vá ter um amadurecimento dele num filme solo. Apesar que eu gostaria de ver esse personagem evoluindo já no filme do Mario. Isso não acontece. E agora sim, pra mim, a estrela desse filme, cara, o Bowser. Ele pra mim é a grande estrela realmente, ele brilha demais. Toda vez que ele aparece, no mínimo é uma risada garantida. Ele também, pessoal, dá uma sensação muito diferente, já que a sua personalidade flutua entre ser um cara totalmente do mal e ao mesmo tempo ser meio que fofo, já que ele é apaixonado pela Peach, dando referências claras ali para Mario Odyssey. E eu vou te falar que essa ambiguidade de personalidade funciona muito bem dentro do filme. O Bowser é uma estrela completa. Ele canta, gospe fogo, toca piano, é engraçado, tem algumas horas que ele consegue ser até fofinho. Olha só quanta complexidade em um único personagem. Isso sim foi uma boa construção. De novo, né? Eu quero ressaltar o quanto o Bowser brilha nesse filme, tá? É muito legal ver ele nas telonas. E falando dos easter eggs, já que todo mundo e toda review tá falando, é verdade, tem muito mesmo. Não tem como fugir disso, tá? Eu queria ser diferentão e falar pra você, olha, não tem tanto easter egg assim, o pessoal exagera. Mas não, tem bastante easter eggs, são todos legais, não tem nenhuma hora que você fala assim, ai, chega de easter egg. Não, não tem. Vamos falar sério aqui. Você é fã, eu também sou fã e a gente sabe que é muito legal e os easter eggs são bem encaixados. Tem muito easter egg musical, essa foi a parte que eu mais gostei, inclusive. Tem easter egg visual, tem easter egg de falas. O que eu acho que não falam em reviews é que eles têm easter egg e referências até mesmo a outras animações fora do mundo da Nintendo. Eu vi pouca gente falando isso, mas por exemplo, pessoal, a gente tem até easter egg e algumas referências à Disney, cara. Até o filme do Rei Leão você vai encontrar referências, então isso aí foi muito bacana. E só para citar algumas que o filme tem, a gente vai ter lá também Mario Kart, Star Fox, Punch-Out, todos os Marios 2D, Luigi's Mansion, dentre outras. E falando um pouquinho mais do tom do filme, ele é sempre muito alegre e bem cômico, até mesmo de uma maneira que o espectador quase nunca fica preocupado que alguma coisa possa dar errado ali naquele universo. As piadas são até boas, sempre mais voltadas para o público infantil, embora tenha uma certa estrelinha lá pro final, que é bem sarcástica e tem bastante humor negro, tá? Isso aí vai divertir bastante mais os adultos. O restante do filme é bem light. Um diferencial nas piadas é que, diferente das animações e filmes de hoje em dia, esse filme aqui do Mario, ele não faz gozações com aquilo que é nobre,
com aquilo que é sagrado. Deixa eu dar um exemplo clássico para você entender o que eu estou querendo dizer. Pessoal, hoje em dia, né, nessas animações, nos filmes da Marvel, a gente tem gozação com tudo. Um exemplo clássico é que quando no primeiro Vingador, o Tony Stark, o Homem de Ferro, encontra ali com o Thor, a primeira coisa que ele fala é: você tá usando a capa da sua mãe de cortina? Cara, tudo bem, isso era engraçado naquela época, mas hoje em dia isso tá demais, essa gozação com tudo que é nobre, com tudo que é legal, meio que já passou. E o mais legal de tudo é que o filme do Mario, em quase nenhum momento, vai por esse caminho. Ele tem as suas piadas, mas não desse jeito sarcástico aí. Pra não dizer que não tem um pouquinho disso aí, assim que o Mario entra no reino dos cogumelos, o Toad vai falar com ele, ele fala: você é uma espécie de cogumelo que fala? Só. O restante do filme vai todo em piadas diferenciadas mais clássicas. Enfim, pessoal, meu veredito final para esse filme aí de 0 a 10 é 8.9. Ele só não vai levar 10, porque para mim faltou essas coisinhas, né? A apresentação dos personagens poderia ser mais legais e mais profundas. O universo daquele mundo, ele não é tão bem explorado. Ele não deixa claro, por exemplo, as infinitas possibilidades que ele poderia ter. A Peach até menciona que existe outros universos, outras galáxias, mas isso é feito de uma forma muito intimista, muito tímida, não brincando, por exemplo, com a imaginação ali de quem está assistindo. Era preciso estabelecer um universo um pouco maior para deixar claro que vai ter continuações de outros filmes, porque isso vai acontecer, pessoal. Mas meio que a Universal meio que fez um filme mais fechado, sem tantas possibilidades. Senti falta, sim, de um ambiente mais explorado, de um universo mais bem estabelecido. Outra coisa também é que o filme parece ser um pouquinho corrido demais. Ele tem 1h30, é difícil você apresentar tudo que você precisa nesse tempo, mas a gente tem exemplos aí de filmes clássicos que são bem menos corridos. Por exemplo, o Rei Leão clássico. Ele tem por volta, pessoal, de 1h40, 10 minutinhos a mais, mas tudo mais é devagar e mais bem construído que o Mario, por exemplo. Mas era isso. Vale ressaltar, pessoal, que esse filme tem 2 cenas pós-créditos, então não vão sair do cinema, tá? Espera, porque se tivesse me avisado eu teria ficado bem mais tranquilo, mas ele tem 2 cenas pós-crédito. Era isso, de volta pro vídeo. E como eu disse lá, pessoal, o filme é para todos, então leve seus filhos, vai você também que nunca mais jogou aí o Mario, mas já ouviu falar, você também que não conhece o Mario Bros, vai que você vai entender tudo do filme e vai se divertir demais. Quero ressaltar que são 2 cenas pós-crédito, tá? Assim que acaba o filme já vem uma cena e aí depois você espera subir as letrinhas porque tem outra, tá? Como eu gostaria que alguém tivesse me avisado para ficar mais tranquilo. Obrigado a todo mundo que ficou até aqui, um beijo no coração, lembre-se sempre, tamo rico. Fui!